Engraçado que o amor não amadurece com o tempo. Ninguém aprende ou ensina a amar. Ama-se ou não. Ok. Então, para começar, queria que o senhor se apresentasse, o seu nome, idade... Tá, acho melhor de óculos ou não? De óculos. Pode ser? Pode ser. Idade? Meu Deus, Se deixa eu quer fazer o falar. cálculo. Filma. Pode filmar. É só apertar que ela filma? Sim. A tia tá lá em casa. Por quê? Ela tá lá na casa dela. Tá fazendo o quê? Não sei, tá fazendo café. Ó, baixa aqui, Mas eu filma nem aqui, ó. vi ela. Mas tu teve lá? Eu fui lá e... Que idade que eu tenho, né? Aqui filma. Essa apresentação é mais casual, assim, então Vamos não fazer um preciso vídeo falar a pra idade. Eu nasci no interior de Soledade. Fiquei na roça, né, até os 13 anos e trabalhava. Depois eu fui fazer o ginásio em Soledade e de lá fui para Passo Fundo para fazer o ensino médio. De Passo Fundo eu fui a Santa Maria para fazer o curso de jornalismo em 1974 a 77. E depois eu trabalhei em Santa Maria em órgãos de imprensa, em rádios, né? E depois vim para Chapecó em janeiro de 1978. Eu acho que o amor é um processo, né? Vamos dizer assim, porque ele tem que ser contínuo, né? Que une de forma sublime duas pessoas. Não tem outra definição que me veja senão de que ele é um processo, que o amor é um processo sublime que reúne duas pessoas. Como é amar, estar nesse processo sublime? Eu acho que é participar dele profundamente, né? E ter o máximo de entrosamento, de compreensão, de entendimento, de convivência com o outro lado. Eu amei a Mariângela, que foi uma pessoa que eu fui casado, nós fomos casados por 35 anos, até que o câncer a levou em agosto de 2012. Pelo jeito de andar, modo de olhar, como quem olha longamente o mar. Pelo sorriso que, ao abrir, semelha uma rosa entreabrindo-se. Vermelha, pela boca infantil quando ela fala e quase desdenhosa quando cala. Por tudo. Enfim, pelos silêncios, gestos, ações e pensamentos. A alma e o resto. Pelo mais que eu não sei e nem saberei, meu Deus. Ela é a mulher com que eu sonhei. Nós nos conhecemos em final de fevereiro, começo de fevereiro de 74, lá em Santa Maria, numa sala de aula, né? E aí a gente foi se identificando. Eu diria que 5 meses depois a gente, vamos dizer assim, naquela época tinha que firmar o namoro, né? Aí então, em junho de 1974 que a gente efetivamente começou a namorar. Nós namoramos por 3 anos e meio, até casar. Então, mas isso foi, vamos dizer assim, um namoro longo por opção nossa, porque a intenção nossa primeiro era concluir o curso. E nós acabamos casando meio ano antes de concluir o curso. A gente casou no dia 16 de julho de 1977 e nos formamos no dia 7 de dezembro de 77. Então, a gente, de casado, a gente teve meio ano ainda no curso, né? Mas a gente teve mais 3 anos e poucos de namoro assim no curso lá, né? Ela participava das lideranças de aula, né? Normalmente era ela quem conduzia os trabalhos, né? E isso porque a gente praticamente sempre fazia os trabalhos de aula junto, né? Até que um ponto os próprios colegas, né, começavam aqueles comentários, né, de que estava iniciando um namoro, né? Até que efetivamente começou esse namoro, né? Mas eu acho que é preciso dizer que também podia envolver diferenças, né?
né, ideológicas, por exemplo. Em termos de ideologia, a Mariângela era mais conservadora do que eu, né? Até pela origem familiar, né? Mas a gente sabia entender, né? Então, cada um tinha a sua posição, né? Eram as mesmas posições políticas, né? Mas um tinha num nível e outro no outro, e a gente compreendia, né? Mas na hora de votar, quase sempre eu votava junto, votava no mesmo. Com o trabalho conjunto, né? Com duas filhas também, né? Então, eu diria assim que era uma vida pessoal e profissional, que em casa a gente dava prioridade ao pessoal, né? E na empresa para o trabalho, né? Sempre que era possível isso, né? O senhor é bom com todas as datas ou essas em especial que envolvem a Mariângela? Eu acho que essas em especial, né? O amor não é maior na plástica, porque se fosse, o amor se comporia numa tela. E não é maior na carne, porque se fosse, o amor se comporia no mármore. O amor, mais que tudo, é espírito. Não é tela, pois não se rasga. Não é mármore, pois não se quebra. O amor, ei-lo então, é sorriso e é trabalho. É riqueza e é penúria, poesia e lamento, bonança e tempestade, é saúde, é doença, é vida, é morte. Então, meio que o amor foi uma consequência da convivência cotidiana. Eu diria que foi, né, uma consequência, mas eu acho que essa convivência cotidiana foi sedimentando ele, né, porque só a convivência eu acho que ela não dá consecução ao amor, né, eu acho que tem que ser ideais, né, projetos de vida, né, que precisam serem construídos a dois. Nós não deixava as diferenças criarem raízes, né? A gente procurava solucionar, né? Sempre que havia alguma coisa, a gente procurava colocar um ponto final nas questões que eventualmente um entendesse de forma diferente do outro. O que não significa que não tenha havido, né, questões, vamos dizer, que possa ter magoado a Mariângela, né? Ou me magoado ocasionalmente, né? Eu acho que duas pessoas que vivem e convivem juntas, né, não pode haver uma convivência harmônica sem que um entenda o lado profissional do outro, né? No nosso caso, isso era mais facilitado porque a gente tinha uma profissão comum, né? Era a mesma formação, a mesma pós-graduação, né? E eu acho que isso, claro que depende da personalidade das pessoas, né? Tem pessoas que não se acertariam nesse tipo de convivência, né? Vamos dizer assim que as profissões diferentes talvez auxiliem o casal. Agora tem casais que as profissões iguais sedimentam a relação, né? Mas eu acho que é um processo que tu tem que administrar, né? O lado pessoal, a questão do amor, né? Então uma coisa que a gente sempre dizia assim que nesse caso tu tem que comunicar as igualdades e administrar as diferenças. Então eu acho que é um processo que no nosso caso, como formados em comunicação e administração, a gente conseguia sempre que possível fazer. O que não significa que a gente não tivesse eventualmente as diferenças, as discussões, porque eu até acho que isso é salutar, né, numa convivência. Eu acho que também é um processo, né, que tu tem que procurar compatibilizar essa questão da realização da pessoa, não só do ponto de vista pessoal e profissional, mas também do intelectual, que eu acho que é o que
tempera, né, a vida das pessoas, né? Que tu não pode só se contentar com o dia a dia. Então a Mariângela era uma leitora voraz e ela lia muito livros do ponto de vista esotéricos, né? Ela participou da Ordem Rosa Cruz, participou da Logosofia, né? Então ela tinha, nesse sentido, uma percepção assim muito grande, né? Que eu já não tinha, né? E que eu procurava entender e absorver isso, né? E eu acho que infelizmente eu poderia ter compreendido mais ela nisso, né? E aprendido também, né? E agora que ela se foi, é uma das coisas que eu lamento não ter aproveitado mais. Ó minha irmã tristeza, andas vagando à toa? A noite está tão fria, estou só. Vem, amiga, não fiques a tremer assim nesta garoa. Vem, vamos conversar na mesma sala antiga. Eu sei que ela se foi humilde, meiga e boa, murchando com uma voz no fim de uma cantiga. Irmã tristeza, faz com que esta dor não doa. Vamos falar bastante. Eu não sinto fadiga. Eu acho que vem antes, né? Porque quando tu tem uma doença, tu imagina ela curável, né? Quando tem o câncer, tu também imagina ele curável, né? E no caso da Mariângela, ela teve o registro do câncer 3 meses antes de falecer, 3 meses e meio antes. E a médica com quem a gente consultou deu uma expectativa de cura, né? De que em 8 sessões de quimioterapia se resolveria. E foram 3 sessões, e a partir da segunda a situação se agravou. E a gente nunca imaginou que não fosse ser solucionado o problema, né? Até que ela foi para o hospital e nós comemoramos no hospital os 35 anos de casado. E depois não houve reversão, foi piorando, né? E até que chegou no dia que a médica deu a entender que era irreversível. Então, a partir desse processo, a gente continuou não admitindo a possibilidade da morte. E quando a morte ocorreu, aí vem um processo que tu tem que administrar. E eu acho que a grande compreensão, se é que é possível, é de que a morte é irreversível, né? E isso a gente tem que ter com aqueles com os quais a gente se relaciona e que morrem, mas também precisa ter individualmente, né? Porque todos nós vamos morrer, né? E uma das coisas que a gente não pode desperdiçar, né, jogar fora, é o tempo, né? Porque o tempo, ele é finito, né? Ele vai, cada um vai chegar ao seu fim. E uma das grandes dificuldades que eu vejo nas pessoas é administrarem essa situação, né? A gente vai morrer, né? Podem morrer depois dos 100 anos, né? Mas podem morrer no minuto seguinte, né? Essa valorização do minuto, né? Essa valorização dos segundos, consigo mesmo, com as outras pessoas, porque a pessoa vai, ou as pessoas com quem ela convive vão. Então,
essa valorização do tempo é inestimável, né? E eu acho que um dos problemas que se tem hoje é a vida superficial que se leva, né? E a convivência rara, às vezes, né? Rasa, né? A falta de percepção, né? Dessas valorizações, né? Que precisa ter, né? Cai a tarde. Estou só. A lágrima covarde se abrigou num adeus. Há séculos parece. O vento emite os sons de sibilos na prece. O vento ondula o trigo. Estou só. Cai a tarde. O vento balbucia. Esqueceste da messe quando estava madura? Agora que se encarde, não tem proveito algum. Por que fazes alarde? O vento sai riscando um zigue-zague em S. Uma lágrima borra a carta que relei. Eternamente tu. Que no aspecto da solidão, sim, eu sinto isso porque eu tinha uma identificação muito grande, né? E agora eu sinto que talvez seja uma coisa que eu não tenha valorizado tanto, o quanto eu conseguia com a Maria Ângela eliminar a solidão, né? Nunca me senti solidão convivendo com ela, nunca senti a solidão convivendo com ela, mas agora eu sinto como a convivência faz falta para te eliminar a solidão, né? Você, depois que a Maria Ângela foi, você pensou, o senhor se envolveu com alguma outra mulher, ou você a Maria Ângela até hoje? Olha, nunca tive a intenção, né? É como se algo na minha vida tivesse sido abastecido suficientemente. Eu não sinto falta disso, né? Eu sinto falta, às vezes, de ter uma pessoa mais vamos dizer, mais próxima para conversar determinadas questões como essas que a gente está falando agora, né? Com que haja uma identificação, mas para uma convivência duradoura não tenho falta e não tenho intenção. Não falaria assim, chegaria aos pés, né? Eu acho que é muito difícil que se igualasse a tanto, né? Pode não ser impossível, mas eu acho que seria muito difícil chegar ao nível que chegou no nosso caso. Quando duas pessoas se juntam, elas precisam primeiramente ter a visão, né, de que se juntam para sempre, e secundariamente de que pode não dar certo. O senhor me contou que fez uma metáfora na primeira vez que eu conversei com o senhor sobre a morte ser um barco certo. Que se afasta. Uhum. Queria que o senhor me falasse de novo dessa metáfora que eu achei muito bonita. Essa metáfora foi um amigo nosso, né, um amigo da família, que é um dos grandes entendedores do espiritismo aqui em Chapecó. E quando a Maria faleceu, ele não estava aqui, e ele foi me visitar, e ele me disse: considera a morte como um barco que vai se afastando da praia, né? Então, no sentido de que tu te distancia da morte de quem morreu, e que supostamente tu reduziria a tua lembrança de quem morreu, né? Então eu diria que essa é uma questão que cada um tem que administrar, né? Porque às vezes pode ser que o barco esteja se afastando
mas às vezes pode ser que o barco esteja voltando, né? Você acha que no seu caso o barco se afasta, o barco permanece, o barco volta? Eu diria que o barco permanece, né? Mas a gente tem que cuidar para o barco não ficar à deriva, né? Porque as lembranças de quem se foi, né, não podem morrer, né? Elas não podem morrer. Elas têm que ficar presentes, né?